Graça e paz, querido, tudo bem com você? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui pensando um pouco sobre paternidade, e pensar sobre paternidade e não falar sobre um homem chamado Abraão é deixar ou abrir mão de falar de um dos episódios mais maravilhosos que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos aqui alguém que está sendo chamado por Deus para uma missão maravilhosa. Deus está levantando Abraão para ser bênção e para abençoar as famílias da terra. E Deus dá a ele uma promessa. Deus diz que ele vai ser pai de uma grande nação, ou seja, que ele terá muitos filhos. Mas Abraão era um homem que não podia ter filho, marido de uma esposa estéril. E Deus vai fazer um grande milagre. Deus vai dar condições a um homem já com avançada idade de se tornar filho. E o seu filho vai se chamar Isaque, o riso, a alegria de Abraão. Mas o que mais me intriga na história de Abraão é quando Deus dá esse grande desafio aqui na Bíblia que eu estou utilizando aqui, que está aqui diante de mim. Eu posso ler no capítulo 22 um título que é dado a essa perícope aqui, quando Abraão está sendo desafiado a levar o seu filho para ser colocado sobre o altar e ser dedicado a Deus em sacrifício. Deus põe Abraão à prova. No versículo 2 do capítulo 22, nós lemos assim: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Queridos, eu não sei como Abraão recebeu esse desafio de Deus. Eu sei como eu me sentiria se sobre mim pesasse uma prova tão grande como essa, um desafio tão grande como esse que nós encontramos aqui no capítulo 22 de Gênesis. Mas o mais interessante de tudo isso é que Abraão, ele vai fazer justamente o que Deus está desafiando ele a fazer. Então ele se prepara todas as coisas, e numa manhã sai com Isaque em direção ao lugar que Deus havia de conduzi-los. Chega um determinado momento que Abraão vai dizer para os servos que os acompanhavam, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês fiquem aqui, que nós vamos mais ali adiante, depois nós vamos voltar. Em todo momento eu não consigo ver que Abraão estava entendendo que haveria uma separação, mas em cada momento eu percebo que Abraão tinha certeza de que Deus iria prover algo que pudesse mudar aquela trágica história. Mas Abraão entendia que era necessário obedecer à voz de Deus. Abraão entendia que era necessário ir até o fim. E o mais interessante é quando Abraão ele chega naquele momento em que ele tem que sacrificar o seu filho sobre o altar. Naquele instante, diante da fé, diante da confiança e da entrega desse pai que coloca o seu filho sobre o altar, Abraão recebe uma palavra de providência vinda da parte de Deus, dizendo que era para que ele parasse com o que ele estava fazendo, porque Deus havia provido um cordeiro, e esse cordeiro ia ser colocado sobre o altar no lugar do seu filho. Queridos, eu sinto que hoje nós, como família, temos enfrentado muitos desafios. Falar sobre paternidade, falar sobre criação de filhos, falar sobre casamento, nos dias de hoje, eu acredito que seja um dos maiores desafios que nós temos como igreja, como pastor, como família. Porque hoje se tem muitas dúvidas e a família vem sofrendo os seus embates constantemente, como se já não bastasse os embates no que diz respeito aos conflitos geracionais.
Hoje nós temos tantas e tantas ideias de famílias diferentes que as coisas às vezes ficam um pouco confusas e nós ficamos um pouco confusos sem saber muito bem como resolver algumas questões dentro da nossa própria casa. Mas a palavra que Deus coloca no meu coração para compartilhar com você nesse momento é que nós devemos fazer como Abraão fez. Em que sentido? No sentido de que há um altar onde nós precisamos apresentar a nossa casa, há um altar onde nós precisamos dedicar a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. E então, quando eu e você somos capazes de nos aproximar como Abraão fez, crendo e confiando que o Senhor haveria de prover o recurso necessário, quando naquele instante em que Abraão coloca o seu filho sobre o altar para entregá-lo a Deus, Deus proveu o recurso que Abraão precisava, provendo a ele um cordeiro. Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Jireh, que Deus venha prover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem sabe os dias que você tem vivido, não seja lá dias tão fáceis, quem sabe não seja lá dias tão tranquilos. Mas a palavra que eu quero deixar para você nesse instante é essa: Deus proverá. Quando Isaac, o riso, a felicidade, a alegria de Abraão, faz a pergunta questionando aonde estaria o cordeiro que seria sacrificado sobre o altar, Abraão vai dizer: Deus proverá. Quem sabe, queridos, na sua casa vocês têm enfrentado algumas necessidades, que a palavra que seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família seja: Deus proverá. Que Deus venha prover sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e confie no Senhor. Jeová Jireh, Deus proverá sobre as suas necessidades, quando a sua casa e a sua causa forem colocadas, depositadas sobre o altar de Deus. Grande abraço, fique com Deus.